Não tenho dúvidas que só a igreja permite isso. Nós não temos esse espaço em nenhum outro lugar. Qualquer lugar que você for, você não vai ter um espaço assim para estudar a palavra, buscar, conhecer, entender melhor, ser desafiado a colocar em prática, que é para isso que a igreja existe. A igreja existe para levar-nos mesmo a conhecermos mais a Jesus, e sempre através da palavra de Deus. Nós só temos essa vida para conhecer a palavra de Deus, só. Esse livro chamado Bíblia, nós não vamos precisar dele no céu. Lá nós vamos ter ou outro livro, ou outros livros, mas com certeza uma comunhão muito íntima com o Espírito Santo, com Jesus. Então o livro nós temos que esgotar aqui. Quanto mais a gente estudar, melhor. Tanto nas nossas casas, quanto aqui na igreja. Então a bênção esse período, que a gente pode estudar detalhadamente, né? Nós vamos ter aqui 1h20, mais ou menos, de estudo exclusivo da palavra. Aproveite, invista, nunca deixe de vir. E vindo, perscrute, pergunte, seja curioso, curiosa, porque quem ganha é você, com certeza. Não tem nada que a palavra de Deus não faça por nós que não nos melhore. Sempre a gente vai melhorar quando confrontados pela palavra do Senhor. Obrigado. Bem, amados, nós temos poucos avisos, estão no boletim. Amanhã continua o filme Band of Brothers, para quem está assistindo. Para quem não está, pode vir também pegar os episódios, ainda que seja uma história sequencial, não dependem um do outro para o entendimento. Está se aproximando do nosso acampamento de carnaval, faça a sua inscrição, ligue aqui na secretaria ou entre lá no site, participe conosco, mesmo que você não vá dormir lá, aproveite, é um tempo bom de crescimento, de descanso, de diversão e de comunhão. Então invista aí e faça a sua inscrição participando conosco. Ok? Adolescentes, Deus abençoe vocês, Deus dê graça. Boa aula, Deus te abençoe, Marta, e te use para falar ao coração dos meninos, em nome de Jesus. E nós vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 3. Vamos ver se a gente encerra hoje esse capítulo. Eu tenho usado esse capítulo 3 para a gente fazer uma autoavaliação, avivamento. Apocalipse 3, 7 a 20. Lúcio, faz um favor para mim. Tem um outro kit desse, o Vitão deve saber onde está. Mas esse não é o que eu usei quinta-feira. Vamos ver. Não é esse mesmo, não. Ou então pede para ele pôr tinta nesse aqui, ó, faz favor, enquanto eu vou usando esse. Apocalipse 3, 7 a 20. Eu estou usando obrigado, Lúcio. Estou usando a carta à igreja em Filadélfia. Uma carta muito profunda. Eu pus 20 aqui, mas não é 20. 20 é até o 13. E tem sido uma bênção, pelo menos para mim, estudar e decorar essa carta. Então diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras,
Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Nós vamos orar mais uma vez. Nós temos um motivo de gratidão, nós oramos aqui continuamente pela saída do avô da Deliene, do Maurício do hospital, ele saiu, seu José, graças a Deus, está melhor ainda, com cuidados, mas já está em casa. E nós vamos continuar orando pela Lu, né? Ela precisa dessa intervenção miraculosa de Deus no seu olho. Então nós vamos orar agora, pedindo que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar 2 a 2, junta aí 2 a 2. Dani, ora ali com a Cleide, ó. Gustavo, ora lá com o Zezé. Beleza? Junta aí 2 a 2. Se tiver 3, junta os 3 que estão próximos. E vamos orar pelo, agradecer pelo avô da Deliene, vamos orar pela Luciana. Alguém tem algum pedido de oração? Ana Lécia, irmã da Tereza e da Lina, né, pela saúde dela, para que Deus a visite. Mais algum pedido de oração? Então vamos orar, 2 a 2 ou os grupos de 3, pedindo que Deus nos dê graça nesses pedidos, no nome de Jesus. Tem outro pincel, faz jogo com esse, do outro apagador. Entendeu? Então junta com aquele e põe no outro apagador.
te agradeço pela missão intercessória que o Senhor nos deu, que é colocar, ó Deus, a vida das pessoas diante de Ti, clamando por elas. E agora, como igreja, nós estamos orando, ó Deus, pedindo que o Senhor visite o seu José. Já somos gratos porque o Senhor permitiu que ele voltasse para casa. Recupere completamente, não apenas no físico, mas na alma. E tanto ele quanto a dona Laura sejam gratos a Ti e glorifiquem ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor faça uma obra completa nessa família. Obrigado pela Tua bondade até agora. Continuamos pedindo pela Luciana, meu Deus, uma situação tão complicada. Pedimos que o Senhor toque, ó Deus, ali o olho dela em nome de Jesus, que a Tua mão de poder traga a cicatrização em todos os momentos, internos e externos, para que ela possa, ó Deus, ter aquela parte do seu corpo restaurada, o seu cérebro, os nervos ali, ó Deus, que foram mexidos. Em nome de Jesus, toca-lhe. Toca-lhe, nós pedimos. Toca com o Teu poder e graça. Oh, meu Pai, faz uma obra preciosa na vida da Luciana, na família dela. Se aproxima a cirurgia da mãe dela, colocamos diante do Senhor essa cirurgia e pedimos também que o Senhor a use para levar uma palavra de vida à família dela. E o Senhor tenha misericórdia da mãe dela. Pedimos pela Ana Lécia, que o Senhor abençoe a saúde dela, que o Senhor também lhe dê restauração na parte física, no que diz respeito a diabetes, ao coração, que o Senhor restaure a Ana Lécia, que ela cuide-se também, meu Deus, e o Senhor abençoe essa família. Aqui do Paulinho, lá da Zero Grau, obrigado porque o Senhor fez uma cirurgia tão perfeita, e realmente ele está tão bem. Abençoe agora a cicatrização, para que ele possa tratar dessa catarata que foi criada ali naquele local. Ó Deus, nós oramos uns pelos outros. Peço que o Senhor anime cada um dos Teus filhos que estão aqui, e eles entendam hoje o poder da Tua palavra, e a verdade do Evangelho. E o Senhor os fortaleça para que saiam daqui realmente muitíssimo melhores do que entraram. Fala conosco, fala comigo. Muda a nossa vida nessa manhã, abençoa as classes das crianças, dos adolescentes. Fala conosco, eu te peço. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Bênção de Deus, amados. Nós já lemos o texto e eu vou passar bem rápido aqui o que nós já vimos até aqui. Esse é um estudo que eu já estou dando há alguns domingos, e essa avaliação envolve algumas perguntas. Oi. Ah, tá. A Tereza pediu ali para lembrar. Dia 18 de fevereiro nós vamos comemorar o nosso aniversário. Então você está convidado e convocado. É um sábado, a partir das 5 horas, lá tem a nossa casa e tem no mesmo, quase em frente à nossa casa, tem um local de festa. Nós separamos aquele local, vai ser ali. Eu esqueci de pôr o boletim, mas é ali no Parque dos Lagos, dia 18, a partir das 5 horas. Então você está convocado, convidado, todos vocês. Tem brinquedo para criança, pode levar filho, é um negócio bem gostoso e agradável. Ok? Então está aí o convite. Bem, irmãos, o que eu já passei com vocês? Que perguntas eu tenho que fazer, começando? De ouvir a Jesus? Segunda pergunta de avaliação, tenho conhecido melhor ao Senhor? Porque nas cartas ele sempre apresenta uma característica dele. Terceiro lugar, tenho tranquilidade sobre a soberania de Deus? De Davi, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Vivo com um senso de acompanhamento divino? Ele diz assim, conheço as tuas obras. Vivo com esse senso? O Senhor está sempre comigo? Quinto lugar, tenho sempre diante de mim uma missão de Jesus? Coloquei uma porta aberta. Entendo isso?
tem uma missão para mim, uma missão onde eu estou, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu moro. Hoje, domingo. Sexta pergunta. Sou consciente das minhas limitações? Sei que você tem pouca força, diz o texto. Sétima, amo e guardo a palavra do Senhor, mas guardou a minha palavra da minha perseverança. 8, dou testemunho da presença de Cristo em mim, não negaste o meu nome. Nona pergunta, entrego a minha vingança ao Senhor, diz o texto, veja o que farei aos que se dizem sinagoga judeus e não são. 10ª, sei que sou amado pelo meu Jesus, reconheçam que eu o amei. Eles têm que reconhecer, mas e a gente? Será que a gente sabe disso? 11, persevero sem desistir, ainda que demore a resposta e o mover de Deus. A palavra que a gente guardou é a palavra da perseverança. 12ª, tenho consciência da proteção contínua do meu Jesus, eu também o guardarei. 13ª, tenho consciência do plano de Deus para o mundo. Ele diz assim, guardarei da tribulação que está para vir sobre todo o mundo. Tem um plano de Deus aí. 14ª, entendi que a vida nesse mundo é uma prova para pôr à prova os que habitam no mundo. E a 15ª foi onde nós paramos, o Senhor diz assim, venho em breve. Foi onde a gente parou, até já entrei. Ô Vitão, dá uma chegadinha aqui, vamos chegar para trazer esse quadro aqui, me ajuda aqui. A advertência de Jesus aqui é, olha, eu não vou para trás, não vou demorar aí. E eu preciso saber então, se eu estou buscando e vivendo o avivamento, eu tenho que viver em função da volta de Jesus. E irmão, sabe o que muda quando eu vivo em função da volta de Jesus? Tudo, muda tudo. Porque se eu viver em função da volta de Jesus, primeiro, meu objetivo não está nesse mundo, mas no mundo que está por vir e na minha reunião com Ele. Segundo, nada que consegue me frustrar. Porque o meu objetivo é extremamente superior. Mesmo que as coisas deem errado, não são as coisas, os relacionamentos, nem mesmo o casamento, os filhos. Nada disso é o que me completa. Porque eu sei que eu vou encontrar com o meu Senhor. Hoje à noite eu vou pregar sobre a noiva de Cristo. E viver como noiva, que é a advertência de Jesus para a igreja, muda a história da igreja. Mas o que eu tenho visto e experimentado, porque eu estou na igreja, é que a igreja é muito mundana, não no sentido de pecaminosa. Ela tem dificuldade de se desconectar desse mundo e entender que ela vive para a volta de Jesus. Então, quando eu vivo para a volta de Jesus, muda tudo na minha vida. E o Senhor, Ele é urgente, ele tem um senso de emergência. Diz, venho em breve. Quer dizer, ele disse isso há 2000 anos atrás. Então é para o pessoal que ouviu, fica, opa, o meu Senhor já está voltando. E foi assim que a igreja viveu. Então ele diz a mesma coisa hoje. Gente, eu estou às portas. Para que hoje eu e você vivamos realmente como o maior valor para nós. E aí, irmãos, muda tudo. Porque a nossa vida vai ser uma vida muito mais satisfeita e plena do que o que a gente tem. Nada pode tirar a nossa alegria, por exemplo. Nós vamos ver no vencedor. O vencedor. Nada vai me frustrar, porque eu não estou vivendo em função do que acontece aqui. Não que o que aconteça aqui não seja importante. É lógico que é importante, é aqui que a gente vive. Mas nós estamos vivendo para uma outra realidade, como diz o escritor de Hebreus, para uma outra pátria. E nós não podemos nos esquecer disso. Então nós paramos aí. 16, que tem muita ligação com o 15,
Estou preparado para comparecer diante de Jesus? Ou vigio a mim mesmo? Veja lá o versículo 11. Venho em breve. Aí ele diz assim: retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler juntos? Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Agora vamos falar de cor. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Agora só vocês. Então esse venho em breve funciona como um alerta de juízo. O venho em breve não é só, estou voltando, vai ser um prazo. Não. Eu estou voltando e eu estou de olho. E cabe a mim, então, vigiar. Vem aí nessa expressão. Retenha. É você que vigia a si mesmo. Você não consegue vigiar ninguém, a não ser você mesmo. Nós gostamos mais de vigiar os outros. É uma coisa meio natural para o ser humano, de ficar vigiando mais o outro, querendo que o outro acerte. E a gente não vigia muita gente. Mas a palavra de Deus, do começo ao fim, só traz esse ensinamento. Você só pode vigiar a si mesmo. Não tem jeito de vigiar o outro. Na realidade, você não é responsável pelo acerto, nem pelo erro do outro. Você não tem nada a ver com isso. Você é 100% responsável pelo seu acerto e 100% responsável pelo seu erro. O do outro, você não é. Nem filho pequenininho, você não é responsável. Mas por você, você é. E a palavra de Deus diz várias vezes: vigie, preste atenção, cuide de você mesmo. Se alguém pensa que está de pé, veja que não caia. Não é ficar vendo o outro para o outro não cair, ou jogar pedra quando o outro... Não, é você tem que vigiar você. E aqui o Senhor diz: retenha. O que é que você tem que você não pode perder? Você tem que saber de si mesmo. Porque a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja, né, nesse contexto geral, que era uma igreja que sabia das suas fraquezas, que permanecia firme, que perseverava, que no meio das adversidades não desistia, do meio dos inimigos. E o Senhor está dizendo: olha, você já obteve resultado. Você já tem coroa. Então você tem que garantir sua coroa. Ah, mas ela já não está garantida? Não, não está garantida não. Você tem que garantir. Você tem que perseverar. Você tem que manter o seu foco. Você não pode perder. É isso que ele está dizendo. O avivamento traz isso para mim com clareza todo dia. Eu tenho que vigiar diariamente. É a ilustração, a metáfora do maná. Não posso ficar satisfeito com o maná que eu comi hoje para viver amanhã. Ou que eu comi ontem. Não. Eu tenho que vigiar e lutar e crescer todo dia. Porque todo dia tem inimigo querendo me derrubar. Todo dia tem luta. Se o diabo puder, ele vai te derrubar um dia desse. Ele não vai desistir. Vigiar sempre.
E eu tenho que estar preparado para o juízo. Quer ver? Abre a Bíblia lá em 1 Pedro 4, 17 e 18. Primeira carta de Pedro 4, 17 e 18. Quem achou pode ler bem alto, por favor. Dezoito também. Tá vendo? A gente acha que os negócios com Deus tá tudo fácil, vai domingo na igreja. Irmãos, muita gente vai ficar surpreso de ser rejeitado. Porque o evangelho não é uma brincadeira. O evangelho, como eu disse, é uma prova. Nós estamos sendo provados. Não é só nós, cada pessoa desse mundo. Mas diz o texto aí que começa por nós, por você e por mim. Por isso que o Senhor estabeleceu um padrão de vida, que é a vida avivada. Esse é o padrão. O padrão não é a vida religiosa. É a vida avivada, de gente que busca Deus, que ama Jesus, que trabalha o evangelho, que prega o evangelho, que investe nos filhos, que vive esperando a volta de Jesus. Gente que vive no mundo, mas não é do mundo. É isso que a Bíblia mostra de capa a capa. A melhor vida, não tem outra vida melhor do que essa, mais gostosa, mais alegre, mais completa. Mas é uma prova. E a prova eu tô com medo, porque tem gente que tem medo de prova. Só falar que vai ter prova, a pessoa fica com medo. Eu não preciso ter medo dessa prova se eu estou vivendo dia a dia. Se eu estou vivendo dia a dia, essa prova para mim é uma bênção. Eu só preciso ter essa consciência de fazer o que tem que ser feito. Fazer o necessário. Porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que o evangelho é uma grande colônia de férias, onde as pessoas podem fazer o que elas querem no mundo, cuidar dos seus próprios interesses, investir nos seus próprios negócios, na sua família, e ainda vem na igreja e tem um fim de semana espiritual, sabe? Aí ali o Senhor fala comigo, Ele me abençoa, eu agora paguei o que eu tinha que pagar espiritualmente. Agora pronto, vou voltar para as minhas coisas. O evangelho não é isso. O evangelho é uma mudança radical de história, de vida. Por isso que chama conversão. Tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não tem evangelho. E a mudança não pode ser só em mim. Porque o evangelho tem um caráter de semeadura, tem um caráter de fermento. A mudança que acontece em mim, eu tenho que mostrar. Eu tenho que espalhar. Esse é o evangelho avivado. De Atos, da igreja, pentecostal. Genuinamente pentecostal. Não é o evangelho de igreja, dominical. Eu vou, bênção. E depois acabou. Não. Senão eu não faço o necessário. Eu não retenho e eu perco a coroa. Eu perco a coroa. Então, viver o avivamento é viver preparado. Estou pronto para comparecer. Se o Senhor me chamar hoje, eu tenho cumprido aquilo que Ele me delegou.
sou um pregador do evangelho, vivo e amo as pessoas, eu perdoo, eu invisto, eu dou, abro meu bolso, dou tempo, dou dinheiro. Não estou preocupado só comigo, estou preocupado com mais gente. Amo a Jesus, estou ouvindo o que ele fala comigo. É um evangelho que gera mudança. Senhor, pode me chamar, que eu estou pronto. Eu tenho retido, guardado. Veja bem, se você não vigiar a si mesmo, ninguém vai vigiar. Porque Deus não vai responsabilizar ninguém por aquilo que você perde. Ninguém. Nem ele mesmo se responsabiliza. É sua responsabilidade se vigiar. E é uma bênção se vigiar. Paulo fala assim lá em Coríntios, né? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, se você se vigiar, quando você for no juízo, então, a pessoa avivada se vigia, se corrige, se melhora a cada dia. Amém, amados? E aí chega na parte boa da avaliação. Alguém lê, por favor, o 12 e o 13? De Apocalipse 3. Esse é o 12? Ah, tá. Lê mais alto um pouquinho, Tiago. Isso. Então, pergunta de número 17. Eu vivo como um vencedor? A pessoa avivada, irmãos, ele tem que viver como um vencedor. Você tem 3 opções dentro dessa metáfora, né? Porque isso aqui é uma metáfora também. Ou você vive como um vencedor, ou você vive como um derrotado, ou você vive no meio. Nunca ganha nada. Né? Vamos pegar o Campeonato Brasileiro, que é um bom indicativo, né? O Campeonato Brasileiro é o seguinte: o pessoal não quer de jeito nenhum seus 4 últimos, e eles querem de toda forma estar entre os 5 primeiros. O melhor de tudo é ganhar. Mas entre os 5 você ainda vai para a Libertadores. Se ficar nos 4, você vai ser rebaixado. Na meiuca, ninguém nem quer ver o jogo. Quando você fica na meiuca, ninguém quer ver o jogo. Entendeu? Bem, o Senhor está dizendo nas 7 cartas que Ele nos chamou para sermos e vivermos hoje como vencedores. Ele não está falando isso lá para quando Jesus voltar, não. Ser vencedor é uma característica de vida cristã hoje, para o dia de hoje. Quem quer te dar uma vida derrotada hoje, nesse domingo? O diabo. Não interessa o que você tem, não interessa se está doente, não interessa se tem um problema da Luciana, se tem um problema do seu José, se tem outros problemas da Ana Lé, não interessa. Não interessa se tem problema de relacionamento, não interessa se está cheio de dívida, não interessa se está preso. Se tem Jesus Cristo, hoje é o melhor dia da vida. Que motivo você tem para viver derrotado hoje? Ah, não saiu do jeito que eu queria, o trem lá, eu queria que fosse. E daí se não saiu? O Senhor é que está no controle, Ele que manda.
e nem sempre ou quase nunca ele vai fazer a sua vontade. Ou ele está aí para fazer a nossa vontade? Não está. Ele é que tem a chave de Davi. Ah, mas eu queria diferente. Azar seu. Vai viver bem do jeito que está. Depende de você viver bem. Não depende de mais nada. Porque ele faz vencedor é você. E ele já te deu o céu. É o que diz a próxima. Já te deu o céu. Farei do vencedor o quê? Uma coluna. Já deu o céu, você já tem o céu. Então por que você está chateado? Se faleceu alguém, você vai ver daqui a pouco. Assim que o Senhor te chamar, é questão de tempo. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, é questão de tempo. Mas dói, eu sei que dói. Como qualquer coisa dói. Como viver a enfermidade dói. Como viver preso dói. Como viver com dívida dói. Perder dói. Mas até quando a gente perde, a gente é vencedor. Ou não é isso que diz Romanos capítulo 8? Vamos ver lá, para quem não sabe de cor? Romanos capítulo 8. Vamos ler no microfone. Você lê para a gente, Tiago, no microfone? Porque aí o pessoal de casa escuta. Romanos 8. Trinta e 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso. Em todas as coisas somos o quê? Agora, você vive assim? Depende de você. Quanto mais avivada for a sua vida, quanto mais busca tem de Deus, quanto mais intimidade tem com o Espírito Santo, quanto mais conhecimento, mais vencedor você é. Ai, mas o meu chefe me persegue todo dia. Eu sou vencedor quando ele me persegue. Ai, mas meu marido faz isso, minha esposa faz isso. Eu sou vencedor quando acontece. Meu filho, sou vencedor. Por que eu sou vencedor? Por causa de Jesus, que vai vir em breve para te buscar. É isso que o Senhor quer para uma pessoa avivada. Não tenho o dinheiro que eu quero, e nem vai ter, porque os vencedores não têm o dinheiro que querem. Porque se o valor da sua vida for o dinheiro, então você não entendeu o avivamento. Porque o dinheiro é valor para esse mundo. O dinheiro que o Senhor nos dá é para a gente abençoar a gente. Você se sente abençoado, você é abençoado e você abençoa. É isso que ele faz. E eu vou ficando cada vez mais vencedor. Viver avivado é viver como vencedor. Em Cristo Jesus. Respeito aos valores desse mundo. Dá tudo certo. Tem 100% de saúde, 100% de dinheiro. Não. Vai na contramão. Por isso que passa pelo avivamento. Quanto mais andar com Jesus, mais você entende os valores espirituais. Irmãos, olha, a melhor coisa que tem é ouvir o Senhor. É saber, rapaz, o Senhor está comigo, numa percepção tão forte, que você consegue sentir fisicamente. Ele está comigo. Mas isso se conquista. É intimidade, é relacionamento, é preço.
convicção. É o meu Senhor e eu não abro mão dele. Você vive como vencedor? Quem vive é avivado. Não é só como vencedor, não. 17. 18. Vivo como uma coluna. O que é ser uma coluna? Atrás da Tereza tem uma coluna. Do lado da Edna tem uma coluna aí. Coluna é o que tem de mais forte na construção. É a coluna. Então, o avivado é forte. Porque, na realidade, a força dele vem do Senhor. Então, ele é forte. Se ele é forte, ele aguenta apanhar. Não é isso? O Senhor nos faz forte e bate. Pá! O Senhor é engraçado. Né? Ele não fica assim, coitadinho do meu... Pá! Ele fala assim, eu sou zeloso, eu disciplino a quantos amo. Irmãos, depois você pega esse estudo, é um conjunto, nós estamos numa prova. E na prova precisa de disciplina. Ou não precisa? Melhor coisa que pode haver é disciplina. Porque a disciplina te torna mais forte na prova. Então o evangelho é para gente assim. Não é esse evangelho famigerado, fracolento aí que a gente vê, e tá, o povo brigando, reclamando, sabe? Tão mundano. Irmãos, nós já passamos disso. Continuar perseguindo, porque o Senhor virá sobre nós com o avivamento dele, o Espírito Santo virá do jeito que ele quer, mas a gente já vai experimentando isso. E aí fala, realmente, esse povo está do jeito que eu quero. Agora eu quero que eles extrapolem o que já conseguiram. Lancem uma estaca maior da tenda. Experimentem algo novo. Porque é isso que o evangelho é algo novo. Não é só novo quando eu ganhei Jesus, é novo hoje. Novas descobertas para gente forte. Mas a coluna não é só forte, a coluna sustenta outros. Alguma vez você já sentiu assim, que tem muita gente que você sustenta e depende de você, e você não está dependendo de ninguém? Ninguém me sustenta, eu estou sendo exaurida, e ninguém está preocupado comigo. A coluna não tem que preocupar com isso. A coluna está aí para sustentar os outros mesmo. Coluna é para ser suporte para os outros. Os outros apoiarem na gente e crescerem. Mas a pessoa nem agradeceu. E daí? Nós ajudamos os outros. Ajudamos os outros que são bons, alegres, e os que não são também, porque precisa de ajuda. Porque se a gente for ajudar só quem é bom, o que a gente faz demais? Irmãos, o Senhor exige tanto das colunas dele, que manda as colunas amar os inimigos. Que manda a coluna sustentar o inimigo. Ou não manda? Se o teu inimigo tiver fome, bata ali no rosto. Zombe dele, tá vendo aí? Ó? Quem mandou mexer comigo? Passa fome, miserável. Não. Fala assim, nós somos colunas. Nós sustentamos até os inimigos. Esse evangelho é do avivamento, irmãos. É uma benção o culto avivado, que a gente sente a presença de Deus. Não sou contra isso, pelo contrário, eu amo isso. Amo o culto avivado. Meu sonho, já falei, meu sonho de consumo é um culto dirigido pelo Espírito Santo, com dons, palavra, revelação, língua e interpretação, continuamente. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu quero. Esse é que eu quero. Mas o avivamento é mais do que isso. Porque ninguém fica em culto direto o tempo todo. Saí do culto aqui, agora vou no culto da cada Rose. Agora vou no culto da cada Edna. Agora vou no culto... Não.
A maior parte do tempo nós não estamos em culto público. A maior parte do tempo nós estamos envolvidos com gente que não é crente. Que precisa de coluna, que precisa de vencedor, que precisa de palavra do Espírito Santo, para a gente levar para eles. Depois com família. Com gente que a gente não conhece. Nós sustentamos os outros. É a coluna. Mesmo que os outros pisem em nós. Difícil, mas é o Evangelho. E diz o apóstolo João, os mandamentos do Senhor não são penosos. Uai. É. Tem que mudar. Fala no microfone lá, já que você vai falar muito. Isso. Eu vejo, Samuel, que isso é difícil. E eu vejo que começa ali em cima, lá. Para a gente ser coluna, a gente tem que ser vencedor. E eu vejo que a gente tem que ser vencedor naquele quadro ali, ó. A gente não é. A gente não... A gente quem? Cada um de nós. Isso. Cada um de nós. A gente não esmaga a nossa vontade. Não. A gente quer fazer a nossa vontade. É difícil, mas a gente tem que negar nós mesmos. E eu vou te falar, é difícil negar nós mesmos, viu, Sam? No frigir dos ovos, no chegar lá na hora, você não quer fazer isso, não. E eu acho que é por isso que não vem avivamento, sabe por quê? Porque a gente não faz. É verdade, é verdade. Disso. Quanto maior for o eu, a gente não... Ó, cada um no seu. A gente não quer fazer a vontade da gente? Em tudo quanto é lugar? É verdade. Por isso que não vem. É difícil. Já entendi, já. Devolve o microfone. Quanto maior for o eu, tanto mais difícil será. Conclusão. A solução é mais simples do que a gente pensa. Qual é a solução? Morte. A solução é a morte. Que é o quadro. A cruz é o quê? Local de descanso? Local de morte. Agora, quem é que você mata na cruz? Pronto. Quem que o Benê mata na cruz? Ele. Mas às vezes a gente quer matar o outro. É mais fácil a gente matar o outro que a gente mesmo. Vive. Vive de novo. Sacrifício, Tem um filme que tem gente que acha chato, mas eu gosto desse filme, chama O Feitiço do Tempo. É um filme antigo até, que a pessoa fica presa num looping de tempo. Todo dia o dia revive, todo dia o dia revive, todo dia o dia revive. Feitiço do tempo. Então todo dia acontece a mesma coisa, só que ele percebe. O resto não. Para o resto é a mesma coisa. Ele não. Ele está vivo novamente cada dia. É mais ou menos isso que Jesus falou. Todo dia tem que matar o eu. Porque essa morte só vale para um dia. O prazo de validade da morte do eu só dura 24 horas. De manhã o bicho está vivo de novo. Aí tem que fazer o quê? O ideal é matar de manhã. Às vezes tem que matar de manhã, de tarde, de noite. Daniel fazia isso. Eu estava orando ali, ó, na hora antes da projeção, e eu lembrei de Daniel. Daniel matava 3 vezes por dia. É sabedoria, né?
A Bíblia fala que ele orava de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes. Só um minutinho. Por quê? Porque não é que de manhã não funciona. É que quanto mais eu tiver intimidade, mais o eu morre. Porque o que mata o eu é a presença de Deus. Não tem jeito de estar na presença de Deus com eu. Não tem. O eu morre na presença de Deus. Ah, mas eu orei e nem vi. É porque não era a presença de Deus. Essa é a diferença que eu tenho tentado falar aqui entre uma oração, palavra que você fala, e presença de Deus. A presença de Deus obrigatoriamente mata o eu, porque não tem jeito. Tira a sandália do lugar que você está, porque aqui está a Terra Santa. A oração me leva para isso. Só um minutinho, tá, Ed? Veja bem, ele diz assim, faloei coluna onde? Na presença de Deus. A coluna é a coluna da presença de Deus. Porque o santuário é onde Deus está. Então você tem que ser coluna. Agora, você só é santuário se você estiver na presença de Deus. Nós não somos uma presença de Deus naturalmente. Nós somos presença de Deus quando nós estamos na presença de Deus. E quanto mais nós vivemos na presença de Deus, aí nós somos. Talvez o top do avivamento é quando já confunde uma coisa com outra. Já vê a pessoa, já vê a presença de Deus. É porque ela anda muito com Deus. Andou Enoque com Deus e o Senhor levou para ele. Tal era a presença de Deus na vida de Enoque. Irmãos, fazendo normal. Vivendo dia a dia. Mas vivendo dia a dia na presença do Espírito Santo. Aí o eu morre. Aí não é difícil mais. O que é difícil é a prática da presença. É orar mais, meditar mais na palavra, decorar, é ser sensível. Nós somos tão cheios de coisas que nós não passamos tanto tempo com Deus. Há uma estatística. 24 horas, 10%, 2 horas e 40 minutos. É possível uma pessoa em sã consciência, no século 21, passar 2 horas e 40 minutos do seu dia num tempo de oração, mesmo que seja distribuído? Não é uma coisa meio fora da realidade? É porque nós somos tão mundanos, tão cheios de coisas, tão ocupados, que a gente acha que não dá. 2 horas e 40? Que é isso? Ninguém tem esse tempo. É porque nós não damos o tempo. Então, à medida que se torna importante, a presença vai ocupando o nosso tempo e o nosso eu vai morrendo. É uma coisa natural até. O que seria difícil passa a ser natural, porque uma coisa mata a outra. Eu fiz aqui 2 setinhas, tá vendo? Uma inversamente proporcional, a outra diretamente proporcional. Quanto mais o meu eu é grande, mais eu faço a minha vontade. Mas quanto mais o meu eu morre, é porque eu tenho grande presença de Deus. A presença de Deus na minha vida assassina o eu. Fala, Ed. Espera aí, fala só no microfone pro pessoal. Então fala sem microfone. Eu traduzo. Cresce.
É verdade. Amém. Glória a Deus. E é isso mesmo. Na realidade, irmãos, sou eu que disponibilizo o tempo para Deus. Vamos pensar lá no seu trabalho. Né? No seu trabalho, local que você trabalha. Tem gente que não pode chegar 10 minutos mais cedo porque abre na hora que chega. Então chega e já está começando a trabalhar. Mas tem gente que a faxineira começou 10 minutos mais cedo, já abriu, ou o chefe chegou 10 minutos, ou tem alguém responsável. O que impede você de chegar 10 minutos, se você está nesse universo, ir para um lugar e orar? E de repente todo mundo do seu trabalho vai saber que você chega 10 minutos mais cedo, e naquela sala que ninguém ora, ninguém faz nada, tem alguém orando 10 minutos, todo dia mais cedo. Nada impede, irmãos. Mas às vezes a gente está ocupado demais, talvez a gente está corrido demais, talvez não é nossa prioridade, talvez a gente está com vergonha. Nossa, o pessoal vai saber que está orando aqui, alguém. Somos nós que não dedicamos o tempo certo ao Senhor, somos nós que não separamos na nossa casa e normalmente não separamos em lugar nenhum. Nós aqui não falamos assim, às vezes, gente, está complicado, vamos parar para orar. Como parar para orar? Eu já falei para vocês verem um filme chamado Até o Último Homem. Não vou contar o filme, mas vou contar uma parte. Esse moço é um cristão. A história dele é a história de um cristão. E ele leva a Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Até eles ridicularizam a Bíblia e tal. Zombam dele. Mas uma hora lá, depois que o testemunho dele marcou todo mundo, ninguém vai combater sem ele orar. O comandante já fala assim, por que vocês não vão atacar? Fala assim, nós estamos esperando acabar de orar. Quando ele acabar de orar, a gente vai. É real. É história. E é bíblico. É bíblico. Pode pegar na Bíblia que você vai ver o pessoal só vai combater depois que orar. Ou só toma uma decisão depois que orar. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. É assim que funciona. Jesus foi para a cruz. O que ele foi fazer antes de ir para a cruz? Orar. Então, irmãos, a coluna é isso. E quanto mais a gente buscar, mais coluna a gente é. Esse é o evangelho avivado. É difícil por nossa causa. Quem faz o evangelho ser difícil, não é que a exigência é muito elevada. Nossa, essa exigência é muito elevada. Não, os mandamentos não são penosos. Sou eu que faço a exigência, porque eu não estou ao alcance delas. Eu distancio a exigência. Não sou coluna. Fala, Sara. Então, o que eu ia falar, assim, é que é só citar uma coisa, né? Que vencer o eu não é só, tipo, num momento de oração, né? É na vida, no cotidiano, em cada escolha que você for fazer, em cada relação que você for estabelecer, em cada conversa que você for ter, você precisa estar com o Senhor para poder vencer, né? Então, e aí a gente não vence porque a gente acha que a gente tem algum valor, que a gente não precisa necessariamente ter Deus ali naquele momento para poder fazer a escolha certa. A gente acha que a gente consegue, pela nossa força, fazer alguma coisa. A gente tem esperança em nós mesmos naquele momento. Eu lembrei de uma parte do Band of Brothers, do último que a gente assistiu. Não lembro se foi o último, mas do que a gente assistiu, tem uma parte que é um episódio que tem um moço que tem muito medo de batalhar e tal.
E aí tem um tenente, né, e vira para ele e fala assim: eu estou percebendo que tem um monte de gente aí da sua companhia que está um pouco temeroso e tal. E ele falou: você sabe por quê que você tem medo? Aí ele vira e fala assim: ah, não sei e tal. Aí fala: você tem medo porque você ainda tem esperança. Se você for um soldado, você vai lutar como se você não fosse nada. Como se já tivesse morto. E às vezes a gente quer fazer as coisas tendo esperança que a gente vai chegar em algum lugar, tendo esperança na nossa vida mesmo. Não como se a gente tivesse morto. Então a gente luta pra gente. Não como se a gente já tivesse morto. E aí não tem valor nada, não tem o que a pessoa fizer contra a gente, o que vier contra a gente, não tem nenhuma coisa. E outra coisa que eu lembrei é que o que muda a vida é entender isso realmente. A gente não tem valor. Aí eu lembrei da graça, né? Que a graça, entender a graça de Deus faz com que a gente mate o nosso eu, que é aquela parte dos Miseráveis, que ele mostra, que para mim exemplifica muito bem a graça, que depois dele ter roubado o cara deu tudo para ele antes, né? Tipo, nem conhecia, falou: não, vem cá, come, dorme e tal, mas não. O cara, depois que o cara foi super bom com ele. E aí, quando ele volta, né, o soldado leva ele lá, aí o cara vira e fala assim, ele esperando, né, ser acusado, e entrega para ele, fala assim: não, você esqueceu isso. E aí ele entendeu que ele não tinha valor nenhum, que ele tinha valor só quando ele fazia as coisas, entendeu o que era isso. Exatamente. Eu preciso da compreensão, preciso de fazer isso todos os dias, e o caminho é a oração. Não tem outro caminho. Não é um momento de oração, não. É vida de oração. Se não tiver vida de oração, o euro morre. Não tem jeito. Por quê? A oração funciona como comida. Quanto mais eu como dessa comida, mais fraco eu sou para eu. E mais forte eu sou para Deus. Eu vou falar a verdade, irmãos. Na minha experiência cristã, dos anos que eu já sou cristão, não conheço outro caminho para te levar mais perto da presença de Deus e te permitir matar o eu todas as outras horas, inclusive aquelas que você não está orando, é a oração. O crescimento espiritual e o avivamento é diretamente proporcional à vida de oração. É isso que está na Bíblia. E é isso que a experiência, pelo menos a minha, mostra. E eu tenho certeza, se você colocar em prática, vai mostrar para você. Como nós não temos 2 horas e 40 minutos de oração cultica, nem na igreja, nem na família, o segredo é você orar sozinho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai. Quer dizer, é um relacionamento pessoa. E isso vai te dar força, vai te deixar pronto para fazer exatamente isso. Aí esse conhecimento que a gente sabe, ele começa a se tornar vivo. Porque, olha, eu sou um estudioso. E Deus é bom comigo. Porque eu estudo e conheço e estudo. Às vezes eu conheço uma coisa nova e me traz uma nova luz. Mas o conhecimento sem a oração, eu continuo sendo escravo do eu. Mas quando a vida de oração vai permeando, aí esses conceitos, essas presenças, o Senhor vem tornando tudo isso vivo. Então a vida avivada, a vida como vencedora, a vida como coluna, passa pela intimidade. Eu vou chegar aqui porque ele termina. Ele fala assim, né? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e escreverei sobre ele o meu novo nome, que é pura intimidade. Porque no conceito oriental, saber o nome é intimidade.
Espera aí que tem um Cláudio na frente. É relacionamento. Então tá certinho, Sara, é exatamente isso. Mas é o momento de oração. E quanto maior o meu momento, mais a presença de Deus é plena. Oração é diferente de reza. Ontem me ligou uma moça da Polônia, inclusive ela, né, divulguei, ela deve acompanhar a gente nos nossos cultos, que na cidade que ela está, não tem igreja, pelo menos ela não conheceu ainda. Aí alguém falou, mas não tem igreja católica? Ela falou assim, tem, até fui, mas lá a igreja católica é para reza. Você entra, tem a hora de rezar e vai embora. Entra, tem a hora de rezar. E as pessoas encaram como assim, eu só posso rezar lá. É ali que eu vou rezar. Oração não é reza. Oração não é você ter um tempo e fala aquilo que você quer. Não. Oração é você chegar num ponto que você e o Senhor Jesus, você e o Senhor seu Pai, você e o Espírito Santo estão em intimidade. No mínimo tem 2 pessoas naquele momento. Bobear tem 4. Porque você consegue perceber a presença. A coluna está no santuário. Bem, o Band of Brothers é uma bênção. Vai continuar amanhã. Sarinha já fez até um marketing espontâneo. Amanhã tem às 20 horas aqui, né, Vitão? Vale a pena. Se você não tem esse filme, vem ver aqui, que é bênção de Deus. Fala, Cláudio. Fala ali no... Obrigado. Que já é uma bênção. É isso mesmo, 2 horas e 24 minutos. Que já é uma bênção. Irmãos, vamos pôr como alvo de oração, né? Bênção de Deus. A Tereza aqui. Ô Samuel, só quero acrescentar uma coisinha que fala assim. Você falou que os mandamentos não são penosos e eu digo que é difícil. Então eu falo vou falar igual os discípulos do Senhor, que vira para ele e fala assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque Samuel é complicado, eu acho. Então eu tenho que pedir muito a Deus para aumentar a minha fé, porque eu acho que a minha fé está pequena. Porque eu tenho achado difícil. Tenho achado. E terminar ali, quando você falou que a oração não tem outro caminho, lembrando uma música que eu gosto muito, que diz assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E é verdade, a gente sabe de cor, a gente não pratica. Só quando Deus espreme. Aí quando o Senhor espreme a gente, aí a gente e cresce um pouquinho. Que é menos mal, né? Mas não é o melhor. O melhor é a gente desejar intimidade, buscar intimidade e fazer da intimidade a nossa forma de vida. Intimidade, a gente é vencedor e é coluna. Coluna é forte, sustenta os outros, mas vive na presença de Deus. Eu não sei se o Cláudio, o Vitão, a Rosa, a turma aí da teologia vai lembrar. Tinha 2 colunas no templo. Jaquim, Boaz, um trem assim, né? Tem o nome das colunas. Eles fazem questão de dar o nome para a coluna na entrada do templo. Porque é dali que vem a força mesmo, a referência. Irmãos, tem que vir referência e força de nós. Se não vier, vai vir de quem? De quem? Pensa lá no hospital, na escola. Pensa. Pensa lá na festa que você vai. Alguém quer saber de Deus ali? Mas tem gente carente de Deus na academia, no fórum. É ali que o Senhor precisa de coluna. E não tem outro evangelho. Ai, nós somos de uma geração mais fraca. Somos nada. Depende de nós colocarmos o evangelho em primeiro lugar. Venho em breve.
Opa, que burrice é minha, estou vivendo para o mundo. E, irmãos, a verdade é que a maior parte de nós vive para o mundo. A gente esquece que o mundo passa. Mas ele também está numa ali. Mas ele também está numa ali. Mas ele passa. Mas nós não vivemos para esse mundo. Então esse é o chamado de Deus. A vida vivada é isso aqui, ó. Para todo dia. Né? Já acabou o tempo. Eu termino, achei que ia terminar hoje, eu termino no domingo que vem. Mas você lê o finalzinho lá. Fala assim, escrevereis, porque ele fala 3 coisas. Né? Eu quero gastar um pouquinho de tempo com as 3. Escreverei o nome do meu Deus. E olha como é que Jesus fala. Escreverei o nome do meu Deus. Então, ele está falando isso depois que ele já foi glorificado. Eu escreverei o nome do meu Deus. Escreverei o nome da cidade santa, a Jerusalém que desce do céu. E escreverei o meu novo nome. A gente termina no domingo que vem. Beleza? Mas você pode meditar sobre isso. Aproveite seu tempo de oração. Faz, Jesus, explica esse trem para mim aqui. O que o senhor quer dizer com isso? Fala. Então fala no microfone do Carlinhos. Que o senhor falou que, igual mesmo quando eu estou na festa, tem pessoas que precisam de Deus lá, né? Eu estava trabalhando num evento e tinha outro fotógrafo comigo que, assim, aparentemente ele não conhece a palavra de Deus. Né? E eu vi, assim, na verdade a gente estava umas 5 pessoas trabalhando no evento, fotografando, que era uma formatura grande, e eles começaram a fazer uma rodinha e começaram a olhar uma formanda de vestido bonito, que não sei o quê, e aquilo estava me incomodando, né? Aí vieram, esse fotógrafo específico veio perto de mim e falou, você viu a formanda? Eu falei, eu não quero esse tipo de comentário. Ele começou a me ver diferente, né? Aí aconteceu uma outra coisa lá, um outro fato, eu não lembro o que era. Ele veio falar para mim, falou, eu acho que foi falar mal de outro fotógrafo. Eu falei, esse tipo de coisa não me agrada muito, se tiver algum problema vai falar com ele. Aí no final do evento ele veio falar para mim, falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Ele falou, pelo seu jeito eu percebi. Então, eu vejo que as nossas atitudes influenciam nas pessoas aonde a gente estiver. Pode ser o lugar que for. A nossa firmeza. Sim. Isso é uma firmeza. É mais fácil você parecer do que os outros do que correr o risco de ser zombado. Mas é uma firmeza. Amém, amados? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Nos dê um domingo santo e uma noite santa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos desafiados e nós queremos aceitar e aceitamos o desafio de vivermos uma vida avivada, de perseguirmos mais o Senhor, de nos desvencilharmos mais do mundo. O mundo ocupa muito tempo nas nossas vidas, na minha vida, Senhor. O mundo ocupa muito espaço na minha vida. E eu realmente quero experimentar a Tua presença na vida de oração, no relacionamento com a Tereza, com a Sara, com o Mateus, no trabalho da igreja, com os meus vizinhos. Eu quero viver uma vida avivada, expressando a graça e o poder de Cristo Jesus. Quero que Jesus seja glorificado na minha vida e não eu. Que o Senhor realmente nos visite essa igreja, que essa igreja esteja preparada para receber algo novo do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de fazer o que o Senhor quer. Do teu jeito. Nós não vamos dizer como tem que ser, nós só queremos estar aptos, preparados e perceber o teu agir. Age aqui, levanta, glorifica Cristo Jesus no nosso meio. Abençoa os almoços que nós vamos ter agora, as famílias reunidas, a tarde de descanso, à noite, Jesus, nós vamos te adorar, cantar, bendizer o teu nome. Que o Senhor tenha prazer no nosso ajuntamento. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Dá de novo aquele abraço gostoso, abençoador. Fala assim, o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.